Se você fosse o juiz, que sentença daria a um pai que destruiu a bolsa integral de estudos de Harvard da filha, no valor de $328.000, porque acreditava que as meninas não merecem educação? Ele passou a carta de aceitação por um triturador de papel enquanto ela observava. As mulheres não precisam de diplomas, disse ele. Elas precisam de maridos. Ela não chorou. Ela fez apenas um telefonema. 18 dias depois, na festa de 80 anos do seu próprio pai, diante de 87 convidados, todos os sócios que ele havia passado 30 anos impressionando, ele aprendeu que o homem que construiu tudo também pode tirar tudo. Olá a todos, meu nome é Assia Gilbert. Eu tinha 18 anos quando meu pai destruiu meu futuro e 18 anos quando meu avô destruiu o dele. Esta é a história de uma lição de $12 milhões sobre consequências. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Deixe-me contar sobre a mesa de jantar da família Gilbert. Todos os domingos, pontualmente às 6 horas, nos reuníamos na sala de jantar formal da casa de hóspedes na propriedade do meu avô em Hartford, Connecticut. Meu pai sempre se sentava na cabeceira, embora tecnicamente a casa fosse propriedade do vovô Harold. Minha mãe, Susan, sentava-se à direita dele, em silêncio a menos que lhe dirigissem a palavra. Meus irmãos Marcos e Tyler sentaram-se do outro lado, e eu sentei-me na extremidade mais próxima da cozinha. O lugar mais próximo da cozinha, porque alguém precisava servir. Meu pai, Richard Gilbert, era o CEO da Gilbert Motors, uma empresa com 6 concessionárias em Connecticut e faturamento anual de $47 milhões. Ele nunca deixou ninguém esquecer disso. De alguma forma, todas as conversas acabavam voltando para os negócios, para as decisões dele, para a visão dele. Não importa que o vovô Harold tenha construído a empresa a partir de uma simples garagem em 1968. Segundo meu pai, ele era o arquiteto de tudo. Marcos, como está indo a filial de Farmington? Ele perguntava ao meu irmão mais velho, que administrava mal uma das concessionárias, pelo que eu ouvia dizer, embora meu pai sempre resolvesse seus problemas. Tyler, você já decidiu qual será sua área de estudo? Ele perguntava ao meu outro irmão, que estava no 5º ano da faculdade, em sua terceira área de estudo, ainda com bolsa garantida sem questionamentos. E eu, Aka, o assado está pronto. Esse era todo o interesse dele na minha vida. Não foi minha média de 4.0, nem minha posição como capitão da equipe de debates, nem as 400 horas que passei no Hartford Hospital, segurando as mãos de pacientes que não tinham mais ninguém. Na primavera anterior, eu havia vencido o campeonato estadual de debates de Connecticut. Meu pai não compareceu. Quando lhe mostrei o troféu, ele olhou para ele por talvez 2 segundos. Que bom, disse ele. O que tem para o jantar? Na casa dos Gilbert, havia uma regra não escrita que todos entendiam. Os homens de Gilbert falam. As mulheres de Gilbert escutam. Eu estava prestes a quebrar essa regra de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. A primeira vez que realmente entendi meu lugar na hierarquia familiar foi em setembro de 2023, 7 meses antes de tudo mudar. Meu pai convocou uma reunião de família, algo tão raro que todos sabíamos que significava dinheiro. Nos reunimos na sala de estar enquanto ele permanecia de pé junto à lareira, como um general discursando para as tropas. Marcos, anunciou ele, você tem feito um trabalho sólido em Farmington. Estou te dando 15 mil para um carro novo, algo que represente o nome Gilbert. Marcos sorriu. Seu trabalho impecável incluía 3 reclamações de clientes e um pedido de estoque mal gerenciado que custou à empresa $40 mil. Papai consertou em silêncio. Tyler, meu pai se virou para meu outro irmão. Eu sei que este semestre tem sido difícil com a mudança de curso. Não se preocupe com a mensalidade. 52 mil, está tudo resolvido. 5º ano, terceira graduação. Sem perguntas. Então, silêncio. Esperei. Com certeza ele havia mencionado algo sobre inscrições para a faculdade. Afinal, eu estava no último ano do ensino médio. Os prazos estavam se aproximando. Eu vinha pesquisando auxílio financeiro, bolsas de estudo, qualquer coisa que pudesse ajudar, já que sabia que não podia esperar um cheque em branco. Pai, finalmente disse, queria conversar sobre minhas inscrições para a faculdade. As taxas estão chegando e eu estava pensando. Ele me interrompeu sem nem olhar para mim.
Meninas não precisam de faculdade, AACA. Já falei com Bill Morrison. O filho dele está querendo se estabelecer. Boa família, bons contatos comerciais. O filho de Bill Morrison tinha 28 anos, estava desempregado e vinha se descobrindo desde o ensino médio. Eu o encontrei uma vez em um piquenique da empresa. Ele passou a conversa inteira olhando para o meu peito. Mas, pai, a discussão acabou. Ele se virou para minha mãe. Susan, a que horas é o jantar? Minha mãe olhou para o prato. Ela não disse uma palavra. Naquela noite, fiz minha inscrição secreta em Harvard. A taxa de inscrição de $85 foi paga com minhas economias. Dinheiro que ganhei dando aulas particulares de matemática para alunos do ensino fundamental. Se meu pai não investisse no meu futuro, eu mesmo investiria. Novembro de 2023. Chegou uma carta que mudou tudo, embora ninguém na minha família soubesse disso ainda. Naquele dia, verifiquei a caixa de correio antes de qualquer outra pessoa, um hábito que desenvolvi desde que enviei minhas candidaturas. O envelope era fino, o que geralmente significa rejeição, mas o endereço do remetente fez minhas mãos tremerem. Escritório de admissões da Universidade de Harvard. Abri o pacote na entrada da garagem, com o coração disparado. Prezada senhorita Gilbert, com base em suas notas excepcionais no PSAT e em seu histórico acadêmico, recomendamos fortemente que você se inscreva para admissão antecipada. Alunos com o seu perfil são exatamente o que Harvard procura. Não foi uma aceitação. Era algo quase melhor, um convite. Harvard havia me notado. Harvard queria que eu me candidatasse. Li a carta 3 vezes, memorizando cada palavra. Então, dobrei-o com cuidado e o coloquei na minha mochila. Meu pai nunca o veria. Naquela noite, comecei a trabalhar na minha redação de candidatura. O único lugar na nossa casa com fechadura era o banheiro. Então foi lá que eu escrevi. Sentada no chão frio de azulejo à meia-noite, com o laptop equilibrado nos joelhos, tentando articular 18 anos de silêncio em 500 palavras. Aprendi a falar aprendendo quando não falar, escrevi. Na minha família, as meninas são vistas, não ouvidas. Este ensaio é a primeira vez que realmente usei a minha voz. Minha professora de inglês, Sra. Patterson, concordou em escrever minha carta de recomendação. Ela era a única adulta que sabia das minhas candidaturas. A Cássia, ela disse quando lhe perguntei, você tem mais potencial do que qualquer aluno que eu tenha ensinado em 23 anos. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Ela me entregou a carta em um envelope lacrado. Eu nunca li, mas vi os olhos dela quando ela me entregou, ferozes, quase raivosos em meu nome. Enviei minha inscrição para Harvard em 15 de novembro de 2023, às 23h47, usando o computador da biblioteca da escola para que não aparecesse no meu histórico de internet em casa. Então esperei e rezei para que meu pai nunca descobrisse. Todo domingo à tarde, antes do jantar em família que eu tanto detestava, passava 2 horas com a pessoa que eu mais amava no mundo. O avô Harold morava na casa principal da propriedade Gilbert, uma bela casa colonial que pertencia à família desde que ele a comprou em 1972. Meus pais, meus irmãos e eu morávamos na casa de hóspedes da mesma propriedade, perto o suficiente para ser conveniente, mas longe o bastante para meu pai fingir que era independente. Meu avô tinha degeneração macular, o que dificultava a leitura. Então, toda semana eu me sentava em seu escritório e lia para ele jornais, revistas de negócios e, às vezes, romances. Ele disse que minha voz era suave. Acho que ele simplesmente gostou da minha companhia. Fale-me sobre a escola, ele dizia. E, ao contrário do meu pai, ele realmente ouvia as respostas. Contei a ele sobre os torneios de debate, sobre minha redação para a faculdade, sobre a carta de Harvard, embora eu tenha feito jurar segredo. Seu pai não sabe, perguntou ele, com os olhos nublados ainda expressivos apesar de sua condição. Ele destruiria tudo, eu disse. Ele quer que eu me case com o filho de Bill Morrison. O avô ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse algo que eu não entendi na hora. A Cássia, quando estabeleci o fundo fiduciário familiar em 1978, incluía uma cláusula nesse sentido. Os beneficiários podem ser alterados a qualquer momento, enquanto eu estiver vivo. Ele fez uma pausa.
Sempre acreditei que o legado deve ir para aqueles que o merecem, não para aqueles que simplesmente o esperam. Assenti com a cabeça, sem entender por que ele estava me dizendo aquilo. Seu pai tem sido o principal beneficiário por 30 anos, continuou ele. 70% de 12 milhões de dólares, mas nada está definido. Vovô, eu não. Ele ergueu a mão. Apenas lembre-se do que eu disse. Quando chegar a hora, você entenderá. Eu não entendi. Não naquela época, mas entenderia muito em breve. 28 de março de 2024. 16 horas e 47, lembro-me da hora exata porque olhei para o meu celular pouco antes de abrir a caixa de correio. Eu estava procurando uma mensagem do meu grupo de estudos, mas o que encontrei naquela caixa de metal me fez esquecer todo o resto. O envelope era grosso. Em processos seletivos para faculdades, envelopes grossos significam sim. Envelopes finos significam não. Esta estava praticamente explodindo. Minhas mãos tremiam enquanto eu o retirava. O endereço para remetente é Harvard College, Office of Undergraduate Admissions. O peso disso era como uma possibilidade. Eu estava parado na entrada da propriedade Gilbert State. O vento de março cortava meu casaco e abriu o envelope que mudaria minha vida. Prezada senhorita Gilbert, parabéns. É com grande prazer que informo sua admissão na Universidade de Harvard, turma de 2028. Parei de respirar. Além disso, com base em seu excepcional histórico acadêmico e comprovada necessidade financeira, você foi contemplado com a bolsa de estudos da Universidade de Harvard, que cobre integralmente as mensalidades, alojamento, alimentação e despesas por 4 anos, totalizando 328 mil dólares. 328 mil dólares. 4 anos em Harvard. Tudo pelo que eu sempre trabalhei estava ali, em minhas mãos. Li o primeiro parágrafo novamente. E, mais uma vez, meus olhos se encheram de lágrimas. Recusei-me a deixá-las cair. Eu consegui, contra todas as probabilidades, sem nenhum apoio. O que é isso? A voz do meu pai cortou minha alegria como uma lâmina. Ele estava parado na varanda, chegando mais cedo do trabalho, me observando com os olhos semicerrados. Antes que eu pudesse reagir, ele já estava caminhando em minha direção, com a mão estendida. Dá aqui, pai. Espera. Ele arrancou a carta das minhas mãos. Seus olhos percorreram a página, e eu observei sua expressão se transformar de curiosidade em confusão e, por fim, em algo que só posso descrever como raiva. Que diabos é isso? Quem te deu permissão para se candidatar à faculdade? A voz do meu pai estava baixa. Isso era pior do que gritar. Quando Richard Gilbert se calou, significava que ele estava mais do que furioso. Ele estava calculando as coisas. Pai, por favor, dê uma olhada. Bolsa integral. Não vou te custar nada. Não é essa a questão. Ele amassou as bordas da carta em seu punho. A questão é que você agiu pelas minhas costas. A questão é que você se acha melhor do que o seu lugar nesta família. Meu lugar. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Que lugar? Servir o jantar? Casar com alguém que eu não amo? Seus olhos se tornaram frios. As garotas não precisam de diplomas, Cia. Elas precisam de maridos. Ele se virou e caminhou em direção à casa. Eu a segui, implorando, negociando, apresentando todos os argumentos que me vieram à mente. Ele não respondeu. Simplesmente caminhou direto para seu escritório em casa, até o triturador de papel ao lado de sua mesa. Pai, por favor, não faça isso. Ele inseriu a carta na máquina. O som que fazia, aquele rangido mecânico. Vou ouvi-lo pelo resto da minha vida. Vi meu futuro desaparecer em pedaços de confete. 328 mil dólares em oportunidades transformadas em lixo. Ali, ele esfregou as mãos como se tivesse concluído uma tarefa insignificante. Pronto. Agora vá ajudar sua mãe com o jantar. E nunca mais faça uma besteira dessas. Fiquei paralisado na porta. Minha mãe apareceu atrás de mim. Não sei quanto tempo ela ficou ali.
Seus olhos estavam vermelhos, seus lábios cerrados, mas ela não disse nada. Ela nunca dizia nada. Meu pai passou por nós dois sem sequer olhar para trás. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não lhe dei essa satisfação. Em vez disso, fui até meu quarto, fechei a porta e peguei meu telefone. Eu tinha apenas uma ligação para fazer. Sentei-me na minha cama e fiz os cálculos. O prazo para confirmar a matrícula em Harvard era 1º de maio. Isso me dava 34 dias. 34 dias para me recuperar de alguma forma do que tinha acabado de acontecer. Para encontrar um caminho a seguir quando meu pai literalmente destruiu minha trajetória. Se eu não fizesse nada, eu sabia exatamente o que o futuro me reservava. O filho de Bill Morrison, Derek, de 28 anos, está perpetuamente desempregado e tem um sorriso que me dá arrepios. Meu pai vinha dando a entender que estavam fazendo os preparativos há meses. Sem a faculdade como rota de fuga, eu estaria noiva no verão, casada no outono e presa para o resto da vida. Pensei na minha mãe. Susan Gilbert era estudante de enfermagem quando conheceu meu pai. Tinha 21 anos, era cheia de sonhos e a melhor aluna da turma. Ela abandonou os estudos para se casar com ele e não trabalhou um único dia desde então. Agora, aos 49 anos, ela não tinha carreira, nem economias próprias, e não tinha voz nem na própria casa. Seria esse o meu futuro? Jantares silenciosos e dias vazios, vendo meu marido dispensar nossa filha da mesma forma que meu pai me dispensou. Olhei para o meu celular. O número do vovô Harold estava lá, salvo como vovô H com um emoji de coração. O legado deve ser deixado para aqueles que o merecem, disse ele, não para aqueles que simplesmente o esperam. Eu não entendi completamente o que ele quis dizer. Mas entendi que ele era a única pessoa da minha família que realmente me ouvia. A única pessoa que já havia perguntado o que eu queria. A única que poderia me ajudar. Apertei o botão de chamada. Chamou 2 vezes antes que ele atendesse. A Cássia. Sua voz era calorosa, curiosa. Está tudo bem? Respirei fundo. Vovô, preciso falar com você agora mesmo. Aconteceu alguma coisa. Venha até a casa principal. Use a porta dos fundos. Não deixe ninguém te ver. Ele não fazia perguntas. Ele simplesmente sabia. Saí sorrateiramente pela porta dos fundos da casa de hóspedes às 19h23, atravessando o jardim para evitar as janelas onde meu pai pudesse me ver. A casa principal se erguia à frente, suas janelas brilhando com um calor aconchegante contra a fria noite de março. O avô Harold estava esperando em seu escritório, sentado em sua poltrona de couro perto da lareira. Ele parecia mais velho que o normal, mais frágil, mas seus olhos estavam alertas. Sente-se, disse ele. Conte-me tudo. E assim fiz. A carta, a bolsa de estudos, o triturador de papel. As palavras do meu pai, as meninas não precisam de diplomas, precisam de maridos, soavam como uma sentença. O avô escutou sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, qual era o valor da bolsa de estudos? $328.000. 4 anos, tudo coberto. E ele destruiu tudo. Sim. Outro silêncio. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais áspera do que eu jamais a ouvirá. Construí a Gilbert Motors do zero. Há 60 anos, eu era um mecânico com um sonho e um empréstimo de $200. Criei Richard para que ele entendesse que o trabalho árduo importa, que o caráter importa. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu falhei. Grandpa, nu. Deixe-me terminar. Ele se inclinou para a frente. Observo seu pai há anos. A maneira como ele trata sua mãe, a maneira como ele trata você. Continuei esperando que ele mudasse. Que algo o despertasse. Mas esta noite, ele parou de falar, com o maxilar tenso. O que posso fazer? Perguntei. O prazo é 1º de maio. Não sei como resolver isso. Vamos resolver isso juntos. Ele estendeu a mão para o telefone que estava na mesinha de cabeceira. Vou ligar para Eleanor Whitmore. Ela é a advogada que administra o patrimônio familiar. Ela estará aqui amanhã de manhã, logo cedo.
A confiança. O avô. Não entendo. Você vai. Ele olhou nos meus olhos e eu vi algo ali que nunca tinha visto antes. Determinação fria e calculada. Seu pai fez a escolha dele hoje à noite. Agora eu vou fazer a minha. Eleanor Whitmore chegou às 10 horas da manhã seguinte. Ela era uma mulher de traços marcantes, na casa dos 60 anos, com os cabelos grisalhos presos em um coque austero, e carregava uma pasta de couro que parecia mais antiga do que eu. O avô me contou que ela administrava o fundo fiduciário da família Gilbert desde 1998. 26 anos de experiência jurídica a seu serviço. Senhorita Gilbert. Ela apertou minha mão com firmeza. Seu avô me contou o que aconteceu. Sinto muito. Nos reunimos no escritório do vovô, ele em sua cadeira, eu no sofá, e Eleanor espalhando documentos sobre a mesa de centro. Deixe-me explicar a situação, disse ela. O fundo fiduciário da família Gilbert foi criado em 1978. É o que chamamos de fideicomisso revogável em vida, o que significa que Harold, como instituidor, pode modificar os beneficiários a qualquer momento durante sua vida. Ela tirou um documento do bolso. Atualmente, Richard é o principal beneficiário, com 70% da herança. Isso equivale a aproximadamente 8,6 milhões de dólares. Marcos e Tyler recebem 15% cada um. Andaka? Perguntou o avô. A expressão de Eleanor se fechou. Nada. Ela foi excluída quando o fundo fiduciário foi atualizado pela última vez em 2005. Ela olhou para mim. Porque ela era mulher. As palavras pairaram no ar. Eu já sabia, é claro, mas ouvir aquilo dito tão claramente ainda doía. Isso muda hoje, disse o vovô. Elabore novos documentos. A Cássia se torna a principal beneficiária. 70%. Harold, você tem certeza? Richard vai. Richard vai aprender que as ações têm consequências. A voz do avô ainda era algo que eu deveria ter ensinado a ele há 40 anos. Eleanor assentiu lentamente. Posso deixar a documentação pronta até 12 de abril, 3 dias antes da sua festa de aniversário. Perfeito. O vovô se virou para mim. Festa de aniversário de 80 anos do seu pai. 87 convidados. Todos os sócios, todos os membros do conselho, todas as pessoas que ele já tentou impressionar. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. É nesse momento que ele descobrirá o preço que pagou por suas escolhas. Encarei meu avô, vendo-o claramente pela primeira vez. Ele vinha planejando algo assim há anos. Ele estava apenas esperando o momento certo. Há mais uma coisa que precisamos resolver, disse Eleanor, tirando outra pasta de sua maleta. A situação de Harvard. Eu quase tinha esquecido. A carta rasgada, a prova destruída da minha aceitação. Sem documentação, como eu poderia provar que fui admitido? Harvard mantém registros, continuou Eleanor. Sua aceitação está no sistema deles, independentemente do que tenha acontecido com a carta física, mas você precisará contatá-los diretamente para solicitar uma segunda via. Eles vão enviar uma? Eles lidam com correspondências extraviadas o tempo todo. Explique que sua carta foi danificada. Não precisa entrar em detalhes, solicite tanto uma confirmação por e-mail quanto uma nova cópia impressa. Ela escreveu algo em um bloco de notas e me entregou. Aqui está o número da secretaria. Ligue na segunda-feira de manhã. O avô inclinou-se para a frente. Peça para enviarem a nova carta para a casa principal, e não para o endereço dos seus pais. Inteligente. Se outro envelope de Harvard aparecesse na casa de hóspedes, meu pai o destruiria também. Mais uma coisa, disse Eleanor com um tom cauteloso. A Cássia, quero que você entenda as implicações legais do que está prestes a acontecer. Quando Harold alterar os beneficiários do fundo fiduciário, Richard perderá aproximadamente 8,6 milhões de dólares. Ele não aceitará isso passivamente. Eu sei. Ele pode contestar. Ele pode ameaçar. Ele pode tentar manipular seu avô para que ele reverta a decisão. Ela olhou para mim fixamente. Você está preparado para isso? Refleti sobre o silêncio da minha mãe,
a indiferença do meu irmão, a crueldade do meu pai, 18 anos sendo invisível na minha própria família. Sim, eu disse. Estou preparado. Elaner assentiu com a cabeça. Ótimo. Então, vamos prosseguir. Ela começou a reunir seus documentos. Terei tudo pronto para a assinatura de Harold até 12 de abril. O anúncio será feito na festa de aniversário, dia 15. 3 dias para preparar tudo. 18 dias desde que meu futuro foi destruído. E agora um novo futuro estava tomando forma. 2 de abril de 2024. 9h15 da manhã. Eu estava sentada no escritório do meu avô com o telefone pressionado contra a orelha, o coração disparado enquanto a ligação era estabelecida com o escritório de admissões de graduação de Harvard. Aqui é Jennifer, da Comissão de Admissões da Universidade de Harvard. Como posso ajudar? Eu havia ensaiado essa conversa uma dúzia de vezes, mas minha voz ainda tremia. Olá, meu nome é Assia Gilbert. Fui admitida para a turma de 2028 e recebi minha carta de aceitação em 28 de março. Infelizmente, o produto foi danificado. Estou ligando para solicitar uma substituição. Claro, deixe-me abrir seu arquivo. Teclas clicadas ao fundo. Gilbert Acácia. Sim, aqui está você. Parabéns pela sua admissão e pela conquista da bolsa de estudos. As palavras me atingiram como a luz do sol. Era real. Ainda era real. Posso enviar uma confirmação digital para o seu e-mail imediatamente, continuou Jennifer. Para a carta física, podemos enviar via FedEx com urgência. Qual endereço devemos usar? Dei a ela o endereço do avô na casa principal, soletrando com cuidado. Perfeito. Você deverá receber o e-mail dentro de 1 hora e a cópia impressa em até 2 dias úteis. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Só uma pergunta. Apertei o telefone com mais força. A bolsa de estudos ainda está válida. O prazo para confirmar a matrícula é 1º de maio, e eu quero ter certeza. Com certeza. Sua bolsa de estudos permanece intacta e o prazo de matrícula não foi alterado. Você tem até 1º de maio para confirmar. Uma pausa. Senhorita Gilbert, está tudo bem? A senhora parece preocupada. Quase ri. Preocupado seria um eufemismo. Agora está tudo bem, eu disse. Obrigada. Muito obrigada. Desliguei o telefone e verifiquei meu e-mail. Já existe uma mensagem da admissão de Harvard. Assunto: solicitação de segunda via da carta de admissão. Acácia Gilbert. Imprimi 2 cópias. Uma foi para o cofre do vovô. A outra foi para os arquivos da Eleanor. Meu pai destruiu minha carta, mas não conseguiu destruir a verdade. As 2 semanas entre 2 e 14 de abril foram as mais longas da minha vida. Todas as manhãs eu acordava na casa de hóspedes e fingia que nada tinha mudado. Eu fui à escola. Fiz minha lição de casa. Ajudei minha mãe a preparar o jantar. Sentei-me à mesa da família e ouvi meu pai falar sobre os negócios, sobre o progresso de Marcos e sobre as últimas aventuras acadêmicas de Tyler. Ele nunca mencionou Harvard, nunca mencionou a carta rasgada. Para ele, o assunto estava encerrado. Você parece mais calmo, ele me disse certa noite, com aprovação na voz. Que bom. Eu sabia que você ia se acalmar. Sorri e entreguei-lhe a cesta de pão. Mais 13 dias, pensei. Mais 13 dias até você aprender o que significa realmente mudar de ideia. A parte mais difícil foi vê-lo planejar a festa de aniversário do avô. Ele se dedicou aos preparativos com um entusiasmo incomum, ligando para fornecedores de buffet, revisando a lista de convidados e ensaiando o brinde que planejava fazer. Isso é importante, ele disse à minha mãe. Todos que importam estarão lá. Preciso lembrá-los de que sou eu quem está dando continuidade ao legado dos Gilbert. Notei algo interessante. A lista de convidados continuava a aumentar. Inicialmente, o avô havia planejado para cerca de 50 pessoas, mas com o passar dos dias, o número subiu para 60, 70, 80. Em 10 de abril, esse número havia chegado a 87. Mencionei isso ao vovô durante uma de nossas sessões de leitura de domingo.
Seu pai não é o único que pode adicionar nomes a uma lista, disse ele, com um brilho nos olhos nublados. Eu mesmo convidei algumas pessoas, sócios, membros do conselho, velhos amigos do clube de campo. Ele fez uma pausa. Quero que todos que Richard já tentou impressionar estejam naquela sala. Por quê? Porque quando um homem cai, a altura da queda depende de quantas pessoas estão assistindo. Eu tremi. Meu avô não era um homem cruel. Mas ele era, como eu estava aprendendo, um estrategista. Em 10 de abril de 2024, 4 dias antes da festa, o vovô me chamou à casa principal para revisar a lista final de convidados. Estávamos sentados em seu escritório, a mesma sala onde meu futuro havia sido reconstruído, e ele espalhou os nomes sobre a mesa como um general planejando uma batalha. 12 parceiros comerciais da Gilbert Motors, disse ele, apontando. 8 membros do conselho, 15 deles do Hartford Country Club. Eleanor estará lá, é claro, e toda a família extensa. Analisei os nomes. Não eram apenas convidados. Eram testemunhas. Todas as pessoas que meu pai tentou impressionar, todas as conexões que ele cultivou ao longo de 30 anos. Vovô, eu disse com cuidado, você tem certeza disso? De fazer isso em público? Quer dizer, você poderia simplesmente contar para ele em particular, alterar o fideicomisso sem fazer nenhum anúncio. Ele olhou para mim com algo parecido com tristeza. Eu poderia. Mas seu pai passou a vida inteira se apresentando para essas pessoas, mostrando a elas o sucesso que ele é. Que líder! Que homem de família! Sua voz endureceu. Eles merecem saber quem ele realmente é. E ele merece ser visto. E a mãe? Marcos e Tyler. Sua mãe terá que fazer uma escolha. Quanto aos seus irmãos, ele suspirou. Eles vão ficar com os 15% cada um. Não fizeram nada de errado. Só não fizeram nada de certo também. Ele retirou outro documento, uma única página, escrita à mão. Este é o meu discurso, disse ele, para o partido. Venho trabalhando nele há 3 dias. Eu não pedi para ler. Independentemente do que ele planejasse dizer, eu confiava nele. Mais uma coisa, ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha, algo que raramente fazia. Depois do dia 15, tudo muda. Seu pai ficará zangado. Sua família se dividirá. Você está preparado para isso? Pensei no som da trituradora, no olhar do meu pai quando ele destruiu meu futuro. Estive pronta a vida toda, eu disse. Só não sabia disso até agora. 14 de abril de 2024. 23 horas, eu estava deitada na cama olhando para o teto quando ouvi uma batida suave na porta. Minha mãe estava parada no corredor, ainda vestida, com o rosto pálido na penumbra. Ela olhou por cima do ombro, verificando se a porta do escritório do meu pai estava fechada, e então entrou no meu quarto. Mãe, o que houve? Ela sentou-se na beira da minha cama, com as mãos cruzadas no colo. Por um longo momento, ela ficou em silêncio. Então eu sei o que você está fazendo com seu avô. Senti um arrepio na espinha. Mãe, eu não sei. Ela ergueu a mão. Não explique. Não peça desculpas. Não estou aqui para impedi-lo, ah. Eu a encarei, tentando decifrar sua expressão. Minha mãe permaneceu em silêncio durante toda a minha vida. Submissa, obediente, invisível. Nunca a tinha visto assim. Como você sabia? Sou casada com seu pai há 28 anos. Eu sei quando ele está prestes a perder alguma coisa. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. E eu sei quando ele merece. Então por que você nunca disse nada? Fez alguma coisa? Ela olhou para as próprias mãos. Porque eu estava com medo, porque não tinha para onde ir. Porque quando me dei conta do que minha vida havia se tornado, já era tarde demais para mudá-la. Ela olhou nos meus olhos e eu vi lágrimas neles. Lágrimas que ela provavelmente vinha reprimindo há décadas. Eu deveria ter te protegido, ela sussurrou. Quando ele rasgou aquela carta, eu deveria ter gritado. Eu deveria ter lutado. Em vez disso, fiquei ali parado. Mãe, não sei se você consegue fazer isso, disse ela.
Não sei se o plano do seu avô vai funcionar, mas espero que sim. Ela se levantou e caminhou em direção à porta. E aconteça o que acontecer amanhã, quero que saiba que tenho orgulho de você. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Não consegui dormir naquela noite. Mas, pela primeira vez em semanas, senti algo além de medo. Senti esperança. 15 de abril de 2024. Na manhã do aniversário de 80 anos do vovô Harold. Acordei em Sitsaqua. Depois de talvez 2 horas de sono, meu estômago estava apertado de expectativa. Pela minha janela, eu conseguia ver os caminhões de catering já chegando à casa principal, com funcionários descarregando mesas, cadeiras e flores. Meu pai estava em seu elemento. Estava acordado desde as 5 da manhã, dando ordens ao telefone, revisando cada detalhe da festa que havia organizado. Este era o momento dele, o momento em que ele provaria à elite de Hartford que Richard Gilbert era o legítimo herdeiro do legado Gilbert. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Acácia. Sua voz ecoou pelas escadas. Desça aqui. Preciso que você ajude a orientar os floristas. Vesti calças jeans e uma camiseta. Mais tarde, troquei de roupa e desci as escadas. Meu pai estava na cozinha, com o telefone pressionado contra a orelha, gesticulando impacientemente na minha direção. As flores vão para a casa principal, não aqui. Mostre-lhes onde estão e certifique-se de estar apresentável até às 6. Você irá recepcionar os convidados na porta. Sim, pai. Ele mal olhou para mim. Sorria, seja educado, não diga nada além de bem-vindo e obrigado por vir. Entendido? Entendido? Passei a manhã tão invisível como sempre, orientando os fornecedores, arrumando os arranjos de mesa e evitando atrapalhar meu pai. Às 14 horas, meu celular vibrou com uma mensagem do vovô. Tudo pronto. Eleanor chega às 6 horas. Mantenha a calma. Confie no plano. Respondi com uma única palavra, pronta. Às 5h30, fui ao meu quarto para me trocar. Escolhi um vestido preto simples, elegante, mas discreto. Essa não era a minha noite para brilhar. Essa era a minha noite para observar. Olhei para mim mesma no espelho. 18 anos, admitiu Harvard. Prestes a presenciar o mundo do meu pai desmoronar. Este é o último dia em que serei invisível, pensei. A festa começou às 19 horas. Em 5 horas, tudo mudaria. A propriedade Gilbert Estate nunca esteve tão bonita. Lustres de cristal lançam uma luz quente sobre o grande salão de baile da casa principal. Um quarteto de jazz tocava suavemente num canto. Garçons de colete preto circulavam com taças de champanhe e porta-objetos. Rosas brancas, as favoritas do vovô, enfeitavam todas as mesas. E os convidados, 87 ao todo, vestidos com suas melhores roupas, enchiam a sala com um murmúrio de conversas educadas e perfumes caros. Conforme as instruções, fiquei na entrada, cumprimentando cada pessoa que chegava com um sorriso e um bem-vindo a Gilbert Estate. A maioria mal me notava. Afinal, eu era apenas a filha, praticamente parte da mobília. Meu pai se movimentava pela sala como um político. Ele apertou mãos, deu tapinhas nos ombros e riu de piadas que provavelmente não eram engraçadas. A cada poucos minutos, eu captava fragmentos de suas conversas. O melhor trimestre que a Gilbert Motor já teve. Minha visão para a expansão para Massachusetts. Dando continuidade ao legado do meu pai, é claro, ao legado dele, à visão dele, ao sucesso dele. Não importa que o vovô Harold tenha construído tudo do nada. Segundo meu pai, ele foi o arquiteto do Império Gilbert. Às 6h45, vi Eleanor Whitmore chegar. Ela vestia um terno cinza escuro e carregava a mesma pasta de couro que tinha usado em nossa reunião. Ela cruzou meu olhar com o dela do outro lado da sala e acenou levemente com a cabeça. Os documentos estavam naquela pasta, assinados, autenticados e com validade legal. Às 6h55, avistei o vovô Harold fazendo sua entrada. Ele se movia lentamente, apoiando-se em uma bengala, mas seus olhos eram penetrantes. Meu pai correu para ajudá-lo a sentar-se no lugar de honra, uma poltrona de encosto alto posicionada na cabeceira da sala. Pai,
Você está ótimo, disse meu pai, em voz alta o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. 80 anos de jovialidade. O avô sorriu. O sorriso não chegou aos olhos. Verifiquei meu celular. Exatamente às 19 horas. A festa tinha começado oficialmente. E em menos de 2 horas, se transformaria em algo que ninguém esperava. Às 20 horas, meu pai bateu uma faca em sua taça de champanhe. Se eu pudesse ter a atenção de todos, por favor. O ambiente ficou em silêncio. 87 rostos se voltaram para ele. Parceiros de negócios, membros do conselho, amigos do clube de campo, família, o público que ele passou 30 anos cultivando. Meu pai entrou no centro da sala, posicionando-se entre a cadeira do meu avô e a multidão. Richard Gilbert clássico, sempre garantindo que fosse o centro das atenções. Primeiramente, quero agradecer a todos por estarem aqui para celebrar o aniversário de 80 anos do meu pai. Aplausos. Copos erguidos. Harold Gilbert construiu algo extraordinário com a Gilbert Motors, um legado que tive o privilégio de levar adiante nos últimos 20 anos. Eu fiquei perto do fundo, observando. Minha mãe estava ao meu lado, com o rosto cuidadosamente neutro. Quando assumi o cargo de CEO em 2005, meu pai continuou, tínhamos 3 concessionárias e um faturamento de 15 milhões. Hoje, temos 6 unidades e um faturamento de 47 milhões. Ele fez uma pausa para criar suspense. Esse é o poder da visão. Esse é o poder da liderança. Mais aplausos. Notei que alguns membros do conselho trocaram olhares. Tenho orgulho em dizer que o legado dos Gilbert continuará com a próxima geração. Ele apontou para meus irmãos. Marcos já está se destacando em nossa filial de Farmington. Tyler se juntará à empresa após a formatura. O futuro da Gilbert Motors está garantido. É claro que não há menção a mim. Pai. Meu pai se virou para o avô, a voz embargada pela emoção contida. Tudo que conquistei, devo a você. Espero ter te orgulhado. A sala aguardava a resposta do avô, o momento emocionante entre pai e filho. Em vez disso, o vovô Harold levantou-se lentamente da cadeira. Obrigado, Richard, disse ele. Mas acho que está na hora de eu dizer algumas palavras. O sorriso do meu pai vacilou por apenas um segundo. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Antes que o avô pudesse continuar, um dos convidados se aproximou de mim. Margaret Collins, esposa de um dos maiores fornecedores da Gilbert Motors, sorriu calorosamente. A Cássia, não é? Acho que ainda não nos conhecemos direito. Sim, senhora. Obrigada por ter vindo. Que festa adorável. Ela inclinou a cabeça. Diga-me, querida, quais são seus planos depois de se formar na faculdade? Abri a boca para responder, mas a voz do meu pai cortou o ar pela sala. A Aka vai se casar. Ele tinha ouvido falar? Claro que tinha ouvido falar. Ele sempre ouvia com atenção quando se tratava de controlar a narrativa. Minha filha não precisa de faculdade, continuou ele, em voz alta o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Na família Gilbert, as mulheres desempenham papéis mais importantes. Apoiar os maridos e criar os filhos. Ele deu uma risadinha, olhando em volta em busca de aprovação. Os valores tradicionais que fizeram deste país uma grande nação. Algumas risadas constrangidas. O sorriso de Margaret Collins congelou em seu rosto. Na verdade, continuou meu pai, demonstrando entusiasmo pela plateia, a Cássia teve uma ideia boba de se candidatar a Harvard. Vocês conseguem imaginar? Ele balançou a cabeça, assumindo o papel do pai paciente e tolerante. Eu precisava colocar as coisas em ordem com ela. Meninas não precisam de diplomas de universidades de elite. Elas precisam saber qual é o seu lugar. O silêncio tomou conta da sala. Senti 87 pares de olhos sobre mim, alguns com pena, outros desconfortáveis, outros ainda cuidadosamente indiferentes. Meu pai não percebeu. Estava muito ocupado se divertindo. Eu resolvi isso, disse ele, piscando para um sócio próximo. É isso que os pais fazem. Guiam seus filhos para um futuro adequado. Eu não corei. Não desviei o olhar. Encarei-o nos olhos e pensei,
Você não tem ideia do que acabou de fazer. Porque do outro lado da sala, vi a expressão do vovô Harold mudar. Ele estava esperando o momento certo. Meu pai acabará de lhe dar esse momento. O avô se levantou. Ricardo. Sua voz cortou os murmúrios como uma lâmina. Acho que você já disse o suficiente. O silêncio tomou conta da sala. O avô Harold, de pé em toda a sua altura, ainda impressionante apesar dos seus 80 anos, olhou para o filho com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, não exatamente raiva, algo mais frio. A decepção cristalizou-se em determinação. Gostaria de dizer algumas palavras, disse o vovô, se todos vocês puderem fazer a vontade de um velho no seu aniversário. O sorriso do meu pai vacilou. Claro, pai. A palavra é sua. O avô caminhou lentamente até o centro da sala, posicionando-se onde meu pai estivera momentos antes. A multidão se reorganizou ao seu redor. Há 60 anos, começou ele, eu era um mecânico de 20 anos com $200 e um sonho. Construí a Gilbert Motors do zero. Cada tijolo, cada contrato, cada relacionamento, construí tudo com minhas próprias mãos. Murmúrios de apreciação dos hóspedes mais antigos que se lembravam daqueles primeiros tempos. Eduquei meu filho para que ele compreendesse certos valores. Trabalho árduo, integridade, tratar as pessoas com respeito, independentemente de quem sejam. O avô fez uma pausa. Eu falhei. Os murmúrios cessaram. O rosto do meu pai empalideceu. Pai, o que você está? Ainda não terminei. A voz do avô era firme. Richard, você acabou de dizer a esta sala que sua filha não precisa de educação. Que as meninas devem saber o seu lugar. Que você arruinou os sonhos dela de frequentar Harvard. O silêncio era absoluto agora. Eu conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. O que você não contou para eles, continuou o avô, é o que eu lidar com a situação realmente significava. Ele se virou para a multidão. Há 3 semanas, minha neta recebeu uma carta de aceitação da Universidade de Harvard, uma bolsa integral de $328.000. Suspiros, murmúrios, olhares alternando entre mim e meu pai. Richard pegou aquela carta, disse o avô, e a passou por um triturador de papel enquanto sua filha assistia. Os sussurros transformaram-se num rugido. O rosto do meu pai passou de pálido a cinzento. Pai, disse ele, com a voz embargada. Isso é um assunto familiar particular. Você tornou isso público, respondeu o avô, quando a humilhou na frente de 87 pessoas. O avô fez um gesto em direção a Eleanor Whitmore, que estava parada em silêncio perto da entrada da sala. Eleanor, por favor. Ela deu um passo à frente, abrindo sua pasta. De dentro, retirou uma pasta e a entregou ao avô. Isto, disse ele, mostrando um documento impresso, é um e-mail do Gabinete de Admissões de Graduação de Harvard, datado de 3 de abril de 2024. Confirma a aceitação da minha neta e a atribuição da sua bolsa de estudos. Ele entregou o documento ao convidado mais próximo, um membro do conselho chamado Thomas Urai, que o leu com os olhos arregalados. Isto, continuou o avô, puxando outra página, é uma cópia da carta de aceitação dela, enviada depois que Richard destruiu a original. Os documentos começaram a circular pela multidão. Observei as expressões faciais mudarem à medida que as pessoas os liam: choque, repulsa, descrença. Eleanor, disse o avô, você poderia verificar a autenticidade destes documentos? Eleanor assentiu com a cabeça. Eu mesma entrei em contato com o escritório de admissões de Harvard. Esses documentos são autênticos. A Cássia Gilbert foi admitida na turma de 2028 com uma bolsa integral no valor de $328.000. Meu pai avançou bruscamente. Isso é ridículo, pai. Você não pode. Eu posso, disse o avô com voz gélida. E eu vou. Ele se virou para a multidão. Eu construí a Gilbert Motors com base no princípio de que o valor de uma pessoa é medido por suas ações, não por seu gênero. Meu filho passou 30 anos fingindo defender esses valores enquanto tratava sua esposa e filha como propriedade. Pai, por favor. A voz do meu pai havia adquirido um tom desesperado. Isso é um assunto de família. Podemos conversar sobre isso em particular. Você teve 18 anos para discutir isso em particular.
O avô olhou para ele com algo parecido com pena. Você escolheu destruir o futuro da sua filha. A sala estava completamente silenciosa, 87 testemunhas do desmascaramento do meu pai. E o vovô ainda não tinha terminado. Eleanor, disse ele, por favor, leia as seções relevantes do documento que assinei em 12 de abril. O rosto do meu pai empalideceu. Eleanor retirou um último documento de sua pasta, um documento grosso, oficial, com o selo de um tabelião. Esta é uma alteração ao fundo fiduciário da família Gilbert, anunciou ela, com a voz ecoando pela sala silenciosa, assinada em 12 de abril de 2024 e devidamente testemunhada e autenticada em cartório. Meu pai deu um passo para trás como se as palavras fossem golpes físicos. A alteração diz o seguinte, continuou Eleanor. Com efeito imediato, o beneficiário principal do Gilbert Family Trust passa de Richard Harold Gilbert para Cássia Marie Gilbert. A distribuição é revisada da seguinte forma: a Cássia Marie Gilbert receberá 70% de todos os ativos do fundo. Marcus Richard Gilbert e Tyler James Gilbert reterão cada um 15%, 70%, totalizando 8,6 milhões de dólares. O número pairou no ar como um trovão. Richard Harold Gilbert, concluiu Eleanor, fica, por este meio, totalmente excluído como beneficiário do fundo fiduciário. A explosão ocorreu imediatamente. Você não pode fazer isso. A voz do meu pai falhou, toda a pretensão de compostura desapareceu. Eu sou seu filho. Eu dei tudo para esta família. Você não deu nada, respondeu o avô em voz baixa. Você tirou da empresa, da sua esposa, da sua filha. Você se apropriou do crédito por trabalhos que não fez e destruiu oportunidades que não merecia controlar. Vou contestar isso. Vou contratar advogados. Você pode tentar. A voz do avô estava cansada agora. Mas Eleanor lhe dirá que um testamento vital revogável pode ser modificado pelo instituidor a qualquer momento. Isso é perfeitamente legal e totalmente definitivo. Observei o rosto do meu pai percorrer uma série de emoções, raiva, desespero, cálculo e, finalmente, algo que eu nunca tinha visto ali antes, medo. Ele olhou ao redor da sala para as pessoas que havia passado 30 anos impressionando, os sócios, os membros do conselho, os amigos do clube de campo. Cada um deles o olhava como se nunca o tivesse visto antes. Porque, na verdade, não o tinham visto até agora. Meu pai se virou para mim. Você? Sua voz tremia de raiva. Você fez isso. Você o envenenou contra mim. Nossos olhares se encontraram e pela primeira vez na vida, não desviei o olhar. Eu não envenenei ninguém, pai. Eu disse a verdade. Você fez suas próprias escolhas. Escolhas? Ele riu, um som áspero e desagradável. Eu estava te protegendo. Protegendo você de desperdiçar sua vida com algum diploma inútil. Me proteger? As palavras saíram calmas e firmes. Você destruiu uma bolsa de estudos de 328 mil dólares. Tentou me vender para o filho do Bill Morrison. Passou 18 anos me dizendo que eu não valho nada. Fiz uma pausa. Isso não é proteção. Isso é controle. Ele deu um passo em minha direção e, por um instante, pensei que ele pudesse realmente levantar a mão. Mas o vovô estava lá, se colocando entre nós. Chega, Richard. Esta é a minha filha. Ela é minha neta e vale muito mais do que você jamais imaginou. A voz do avô suavizou um pouco. Eu queria acreditar que você mudaria, que você perceberia o que estava fazendo. Mas esta noite, você ficou diante de 87 pessoas e se gabou de destruir o futuro dela. Eu estava tentando orientá-la. Você estava tentando possuí-la. O avô balançou a cabeça. Assim como você tentou possuir tudo, a empresa que construí, o legado que criei, a família que formei. Ele olhou para o filho com profunda tristeza. Eu te dei tudo, Richard, e você não aprendeu nada. A sala permaneceu congelada. Eu podia ver os convidados cochichando entre si, alguns já se dirigindo para as saídas. O mundo cuidadosamente construído pelo meu pai estava desmoronando em tempo real. E ainda havia mais um golpe por vir. Há mais uma coisa, disse o avô. Sobre a sua situação de moradia. O rosto do meu pai, que já era grisalho, ficou ainda mais pálido. E quanto a eles?
A propriedade Gilbert me pertence, incluindo a casa de hóspedes onde você mora. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu pai chegou a cambalear. Não pode. Eu moro lá há 20 anos. Na minha propriedade, na minha casa, pela minha generosidade. A voz do avô era firme, mas não cruel. Essa generosidade tem limites, Richard. Você os ultrapassou. Para onde devo ir? Isso já não me diz respeito. Vi o rosto do meu pai se desfazer. Ele havia construído toda a sua identidade em torno da Gilbert Estate, o endereço, o prestígio, a proximidade com o poder. Perder o fundo fiduciário foi devastador. Perder a casa foi aniquilação. Então, algo inesperado aconteceu. Minha mãe deu um passo à frente. Haroldo. Sua voz era calma, mas firme, mais firme do que eu jamais ouvirá. Gostaria de ficar com a Cássia, se você permitir. Todas as cabeças na sala se voltaram para ela. A expressão do meu pai mudou de desespero para traição. Susan, o que você está fazendo? Ela olhou para ele, olhou mesmo para ele, talvez pela primeira vez em anos. Estou escolhendo nossa filha, Richard. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo que eu passei. Tudo que você fez, disse ela, com a voz ligeiramente mais alta. Você controlou todos os aspectos da minha vida por 28 anos. O que eu visto, o que eu digo, com quem eu converso. Você me transformou em um fantasma na minha própria casa. Ela respirou fundo. Não vou deixar você fazer a mesma coisa com a Cássia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minha mãe, aquieta, submissa, a invisível Susan Gilbert, finalmente encontrara sua voz. O avô assentiu lentamente. Vocês duas podem ficar o tempo que precisarem, Susan. Meu pai olhou para nós três, sua esposa, sua filha, seu pai, e pareceu perceber, talvez pela primeira vez, que estava sozinho. Completamente sozinho. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu da festa. Ninguém tentou impedi-lo. Se você está assistindo a isso e pensando, eu gostaria de ter alguém como o vovô Harold ao meu lado, eu entendo. Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger não o fazem. Às vezes, precisamos encontrar nossos próprios defensores ou nos tornarmos os nossos próprios. Deixe um comentário e me conte, alguém já te defendeu quando você não conseguia se defender? E se quiser saber o que aconteceu depois daquela noite, inscreva-se no canal e continue acompanhando. A história ainda não acabou. A festa não terminou propriamente, mas sim se desfez. Os convidados começaram a sair em pequenos grupos, murmurando desculpas e votos de felicidades ao vovô Harold. Alguns pararam para apertar minha mão, breves e constrangedores cumprimentos de pessoas que mal tinham me notado uma hora antes. Parabéns a Harvard, disse Thomas Uray, o membro do conselho que leu os documentos primeiro. É uma grande conquista. Obrigado. Se algum dia precisar de um estágio de verão, ligue para o meu escritório. Ele colocou um cartão de visitas na minha mão. Poderíamos usar alguém com a sua determinação. Outros seguiram o exemplo. No final da noite, eu tinha 4 cartões de visita e 3 ofertas de estágio, mais oportunidades em 2 horas do que meu pai me proporcionou em 18 anos. Marcos e Tyler estavam perto do bar, com expressões de choque. Não tinham dito uma palavra desde o anúncio. Eu me perguntava o que estariam pensando, se me culpavam, se culpavam nosso pai, ou se simplesmente estavam atordoados demais para processar o que tinha acontecido. Eu lidaria com eles depois. Esta noite não era sobre eles. Às 10h30, os últimos convidados partiram. A equipe de catering começou a retirar as mesas. O quarteto de 10 guardou seus instrumentos. Encontrei o vovô Harold em seu escritório, sentado em sua poltrona de couro, com uma aparência exausta, mas tranquila. Vovô. Eu me ajoelhei ao lado dele. Você está bem? Ele pegou minha mão na sua. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Eu ficava esperando que Richard mudasse. Que ele percebesse o que estava fazendo. Ele suspirou. Eu fui um covarde. Você não estava.
Eu era. Mas não mais. Ele apertou minha mão. Você vai para Harvard, Acácia. Você vai se tornar algo extraordinário. E ninguém, nem seu pai, nem ninguém, vai te impedir. Eu abracei então aquele velho frágil que me devolvera o futuro. Obrigada, sussurrei. Por tudo. Não me agradeça ainda, disse ele. Isto é apenas o começo. Ele tinha razão. A parte mais difícil ainda estava por vir. 16 de abril de 2024, 9 horas da manhã. Eu estava sentada no escritório do meu avô com o laptop aberto, encarando o portal de admissões de Harvard. O cursor pairava sobre um único botão, confirmar matrícula. Há 19 dias, meu pai destruiu minha carta de aceitação. 19 dias de planejamento, espera, esperança e agora, finalmente, eu poderia oficializar tudo. O avô sentou-se ao meu lado, observando a tela com olhos nublados, mas que ainda assim enxergavam tudo o que importava. Vá em frente, disse ele. É seu. Eu cliquei no botão. A página foi atualizada. Uma nova mensagem apareceu. Parabéns, Acácia Gilbert. Você confirmou sua matrícula na Harvard College, turma de 2028. Bem-vinda à comunidade de Harvard. Li 3 vezes. Então comecei a chorar, não as lágrimas silenciosas que aprendi a esconder, mas lágrimas de verdade, desordenadas e ruidosas, liberando 18 anos de pressão que eu nem sabia que carregava. O avô me abraçou. Você conseguiu. Nós conseguimos. Não. Ele balançou a cabeça. Você mereceu isso. As notas, as inscrições, a bolsa de estudos, tudo isso foi mérito seu. Eu apenas removi um obstáculo. Eu ri em meio às lágrimas. Essa é uma forma de dizer. Ficamos ali sentados por um longo tempo, observando a tela de confirmação como se ela pudesse desaparecer se desviássemos o olhar. Sua avó teria ficado orgulhosa, disse o avô por fim. Ela sempre dizia que as mulheres desta família eram mais fortes que os homens. Eu não acreditei nela até agora. Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno, um delicado relógio de ouro, antigo, com uma pulseira de couro gasta. Isto era dela. Ela queria que um dia você o tivesse. Ele colocou-o na minha palma da mão. Acho que hoje é esse dia. Segurei o relógio como se fosse sagrado, porque era. Obrigado, vovô. Agradeça a si mesmo. Ele sorriu. Agora vá mudar o mundo. 10 de maio de 2024. Observei da minha janela o caminhão de mudança parar em frente à casa de hóspedes. Meu pai havia encontrado um apartamento em West Hartford, uma unidade de 2 quartos em um condomínio que provavelmente custava menos por mês do que sua associação ao clube de campo. A queda de uma casa de 5 quartos em uma propriedade histórica para um apartamento alugado deve ter sido devastadora. Não saí para vê-lo partir. Não queria me vangloriar, nem dar-lhe a oportunidade de dizer algo que arruinasse a frágil paz que eu havia conquistado. Mas eu o vi parar junto ao caminhão de mudança, com caixas nos braços, e olhar para a casa principal, para a janela do avô. Não consegui ver sua expressão a essa distância, mas a imaginei, a mistura de raiva, perda e incredulidade de que seu pai realmente tivesse levado o plano adiante. Ele tentou contestar o fideicomisso, é claro. Seus advogados lhe disseram o que Leonor já havia explicado: um fideicomisso revogável em vida poderia ser modificado pelo instituidor a qualquer momento. Não havia contestação legal que tivesse sucesso. Ele estava sem opções. Minha mãe entrou com o pedido de divórcio em 5 de maio. Connecticut era um estado sem culpa, o que significava que ela não precisava da permissão ou cooperação de Richard. Após 28 anos de silêncio, ela finalmente estava livre. Marcos e Tyler disseram que optaram por ficar temporariamente com a mãe até que as coisas se acalmassem. Eu suspeitava que estivessem jogando em ambas as direções, esperando para ver qual dos pais sairia ganhando. Velhos hábitos são difíceis de largar. O caminhão de mudança partiu às 15h47. Meu pai não acenou, não olhou para trás. 25 anos naquela casa, e ele partiu sem se despedir. Virei-me da janela e desci para ajudar minha mãe a preparar o jantar. Pela primeira vez na vida, a propriedade me pareceu um lar.
Sei que muitos de vocês que estão assistindo já estiveram em situações em que alguém tentou controlar seu futuro, talvez um pai, um parceiro, um chefe. Alguém que achava que sabia melhor do que você como sua vida deveria ser. Se esse é o seu caso, quero que saiba, seus sonhos são válidos. Suas ambições importam. E você não precisa da permissão de ninguém para se tornar quem você nasceu para ser. Clique em gostei se você se identificou com isso e fique por aqui. Tem mais nessa história, e acho que você precisa saber como ela termina. 20 de maio de 2024. Reunião do Conselho da Gilbert Motors. Eu não estava lá, mas Eleanor me contou tudo. O conselho convocou uma sessão de emergência depois da festa. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade empresarial de Hartford. O CEO da Gilbert Motors se gabou publicamente de ter destruído a bolsa de estudos de Harvard da filha. 3 grandes fornecedores já haviam entrado em contato para expressar preocupações sobre os valores da empresa. A reunião durou 4 horas. Ao final, Richard Gilbert não era mais o CEO. Eles não o demitiram sumariamente, isso teria sido muito complicado, muito público. Em vez disso, criaram um novo cargo, consultor sênior. Um título sem autoridade, sem subordinados diretos e sem assento na mesa da diretoria. Marcus foi nomeado CEO interino, sob forte supervisão do conselho. Ele tinha 24 anos, era inexperiente e estava apavorado, mas também não havia sido afetado pelo escândalo do pai. A declaração do conselho, divulgada à mídia local, foi cuidadosamente redigida. A Gilbert Motors está comprometida com os valores de integridade, respeito e igualdade de oportunidades. Os eventos recentes motivaram uma transição de liderança para melhor refletir esses princípios. Tradução: Richard Gilbert havia se tornado um problema. 2 dos maiores contratos da empresa com fornecedores foram renegociados em termos menos favoráveis, uma perda combinada de cerca de 2,3 milhões de dólares anualmente. O Hartford Business Journal publicou uma pequena matéria sobre a mudança na liderança, evitando cuidadosamente mencionar a festa ou a carta destruída. Mas todos sabiam. Na unida comunidade empresarial de Hartford, todos sempre sabiam. Meu pai passou de CEO a par em 35 dias. Ele ainda tinha seu salário reduzido e seu título sem significado, mas havia perdido tudo o que realmente importava para ele: status, respeito, controle. Não me senti triunfante quando Eleanor me contou. Senti-me cansada. Não se tratava de vingança. Eram as consequências. Há uma diferença. Meu pai passou a vida inteira acreditando que as ações não tinham consequências nem para ele, nem para os homens da família Gilbert. Ele estava aprendendo o contrário. As consequências se espalharam mais do que eu esperava. Em junho, meu pai foi discretamente afastado do conselho administrativo do Hartford Country Club. A justificativa oficial foi a falta de tempo devido a mudanças de carreira. O verdadeiro motivo era que ninguém mais queria ter qualquer ligação com ele. 3 famílias que eram convidadas assíduas para jantar há anos deixaram de aceitar convites. Parceiros de negócios que riam de suas piadas e elogiavam sua liderança agora encontravam desculpas para se manterem indisponíveis. Richard Gilbert, que passou 30 anos construindo uma rede de influência, viu-a evaporar em 30 dias. Entretanto, minha vida estava mudando na direção oposta. A oferta de estágio de Thomas Uray acabou sendo genuína. A empresa de investimentos dele queria que eu trabalhasse durante o verão antes de Harvard, trabalho de verdade, salário de verdade, experiência de verdade. Outras 2 empresas fizeram ofertas semelhantes. A senhora Patterson, minha professora de inglês, me indicou para uma bolsa de estudos local destinada a alunos que superam adversidades. Ganhei $5.000 e uma matéria na seção de educação do jornal Hartford Courant. O repórter me perguntou sobre meu pai. Recusei-me a comentar. Provavelmente é uma decisão sensata, disse ela. Mas, entre nós, fico feliz que você tenha saído. Eu também. O mais estranho foi a rapidez com que a narrativa mudou. Na festa, eu era a filha invisível, quase imperceptível. Agora eu era a garota Gilbert que entrou em Harvard, aquela que enfrentou o pai, a neta de Harold, sabe, a inteligente. Eu não havia mudado. Minhas conquistas eram as mesmas de anos atrás. A única diferença era que agora as pessoas estavam prestando atenção. Isso me fez perceber algo importante.
passei 18 anos tentando obter a aprovação do meu pai, tentando provar que eu era digno da atenção dele. Eu estava pedindo para a pessoa errada. As pessoas que valiam a pena impressionar sempre estiveram lá. Eu é que não sabia onde procurar. 25 de maio de 2024. Marcos e Tyler pediram para me encontrar em uma cafeteria no centro da cidade, um território neutro, longe da propriedade e de toda a sua história complicada. Concordei, embora não soubesse o que esperar. Meus irmãos e eu nunca fomos próximos. Eles cresceram em um mundo diferente do meu, o mundo dos homens da família Gilbert, onde tudo lhes era dado de bandeja e nada era esperado em troca. Marcos falou primeiro. Ele parecia mais velho do que seus 24 anos, carregando o peso de um cargo de CEO que nunca desejou e para o qual não estava preparado. Eu queria pedir desculpas, disse ele. Por tudo, eu acho. Por nunca ter dito nada quando o papai te tratou daquele jeito. Tyler assentiu com a cabeça, olhando fixamente para o seu café. Deveríamos ter te defendido. Sabíamos que era errado. Simplesmente não queríamos causar problemas, concluí. Suspirou Marcos. Exatamente isso. E agora o barco virou de qualquer jeito, e estamos todos boiando. Refleti cuidadosamente sobre minha resposta. Aqueles eram meus irmãos. Compartilhávamos sangue, história, um sobrenome, mas nunca havíamos compartilhado compreensão. Não preciso de desculpas, disse finalmente. Desculpas são apenas palavras. O que eu preciso é que você seja diferente, que trate as mulheres, suas futuras esposas, suas filhas, suas colegas, como seres humanos de verdade. Vamos sim, disse Tyler rapidamente. Não me diga. Mostre-me. Ao longo de anos, não semanas. Eles assentiram com a cabeça, constrangidos. E Marcos, olhei nos seus olhos. Você é o CEO agora. Isso significa que você define o tom. Se eu ouvir que a Gilbert Motors é algo menos do que um lugar onde as mulheres são respeitadas e valorizadas, saberei que você não aprendeu nada com isso. Ele engoliu em seco. Entendido. Terminamos nosso café em um silêncio constrangedor. Não era uma reconciliação, ainda não. Mas era um começo. Algumas pontes levam anos para serem reconstruídas. Eu estava disposta a esperar para ver se eles fariam o trabalho. 1º de junho de 2024. Meu telefone tocou às 19h30. O identificador de chamadas mostrava o nome do meu pai. Quase não atendi, mas algo, talvez curiosidade, ou a necessidade de um desfecho, me fez atender. A Cássia. Sua voz estava diferente, mais baixa. Eu queria falar com você. Ok. Uma longa pausa. Desculpe. Eu esperei. Sinto muito pela carta, por Harvard, ele parou de falar. Por tudo, eu acho. Certo. É só isso que você vai dizer? Escolhi minhas palavras com cuidado. Pai, agradeço a ligação, mas um pedido de desculpas não é apenas dizer eu sinto muito. É entender o que você fez de errado. Eu sei o que fiz de errado. Você se importa? Porque o que eu acabei de ouvir foi eu sinto muito por tudo. Isso não é um pedido de desculpas. É uma afirmação genérica feita para te fazer sentir melhor sem realmente reconhecer nada de específico. Silêncio. Você destruiu meu futuro porque eu nasci mulher, continuei. Você me disse por 18 anos que eu não valia nada. Tentou me forçar a um casamento que eu não queria. E quando encontrei uma saída, quando conquistei algo incrível por conta própria, você simplesmente destruiu tudo. Eu estava tentando te proteger. Não, você estava tentando me controlar. Há uma diferença. Mais silêncio. Eu conseguia ouvi-lo respirar, lutando para encontrar as palavras. Eu não te odeio, eu disse finalmente. Mas também não confio em você. E não vou fingir que está tudo bem só para tornar os jantares em família menos constrangedores. Então, o que você quer de mim? Espaço, tempo e, eventualmente e talvez, evidências de que você realmente mudou. Fiz uma pausa. Até lá, preciso de distância. A Cássia. Adeus, pai. Desliguei antes que ele pudesse responder.
Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Aquilo me pareceu um progresso. Algumas relações podem ser reconstruídas. Outras precisam ser encerradas. Eu ainda não tinha certeza em qual categoria meu pai se encaixava. 15 de agosto de 2024. Meu quarto estava coberto de caixas, malas e a bagunça acumulada de 18 anos. Eu partiria para Cambridge em 3 dias e, de alguma forma, ainda não tinha terminado de arrumar as malas. Minha mãe sentou-se na minha cama, ajudando-me a dobrar roupas que provavelmente não precisavam ser dobradas. Tínhamos nos aproximado mais durante o verão, duas mulheres aprendendo a ser elas mesmas depois de anos sendo o que alguém exigia de nós. Encontrei isto no sótão, disse ela, mostrando um pequeno álbum de fotos. De quando você era criança. Folheei as páginas, fotos de bebê, primeiros dias de aula, um sorriso com dentes separados aos 7 anos, segurando um troféu de concurso de soletração. Você sempre foi tão determinada, disse a mãe. Mesmo naquela época. Lembro de você aprendendo a ler sozinha aos 4 anos porque estava cansada de esperar que alguém lesse para você. Não me lembro disso. Sim, eu sei. Ela tocou meu rosto delicadamente. Eu deveria ter protegido essa determinação. Em vez disso, deixei seu pai tentar destruí-la. Mãe, não. Deixe-me dizer uma coisa. Seus olhos estavam marejados. Tenho orgulho de você, Acácia. Não apenas por Harvard, pela bolsa de estudos ou por ter enfrentado seu pai. Tenho orgulho de você por ter sobrevivido, por ter se tornado alguém gentil e forte apesar de tudo que fizemos você passar. Eu a abracei então, abracei de verdade, como não fazia desde criança. Venha me visitar, eu disse. Em Cambridge. Veja o campus. Conheça meus amigos. Eu gostaria disso. O vovô Harold apareceu na porta, apoiando-se em sua bengala. Há espaço para mais um? Eu o convidei a entrar com um gesto. Ele me entregou uma pequena caixa de veludo. O relógio da sua avó não serve, disse ele. Isso é para despesas, emergências, o que você precisar. Dentro havia um cheque de 20 mil dólares. Vovô, eu não consigo. Você pode e você vai conseguir. Ele sorriu. Considere isso um investimento no futuro. 1º de setembro de 2024. Parei em frente aos portões de ferro do Harvard Yard, mala na mão, coração acelerado por uma mistura de terror e alegria. O campus era tudo o que eu havia imaginado e nada do que eu esperava, prédios de tijolos vermelhos mais antigos do que toda a história da minha família na América, estudantes passando apressados com xícaras de café e laptops, o peso de séculos de conhecimento acadêmico pressionando como uma bênção. 5 meses atrás, meu pai havia triturado minha carta de aceitação. E agora eu estava aqui. Toquei na carta de aceitação no meu bolso, a segunda via, aquela que Harvard tinha enviado para o endereço do meu avô. Eu a tinha plastificado, talvez por paranoia, mas nunca quis esquecer o quão perto estive de perdê-la. Minha colega de quarto já estava no dormitório quando cheguei, uma garota do Oregon chamada Jéssica, com cabelos ruivos vibrantes e uma risada contagiante. Você é a Acácia. Que nome legal. De onde você é? Connecticut. Legal. Uma longa viagem de carro? Uma longa jornada, eu disse. Você não faz ideia. Naquela noite, depois de desfazer as malas, da orientação e de um jantar no refeitório que pareceu surreal, sentei-me à janela e mandei uma mensagem para o vovô: cheguei. Consegui. Sua resposta veio prontamente: eu sabia que você faria isso. Agora, faça valer a pena. Olhei para o campus, as luzes, a história, a promessa de tudo pelo que eu havia trabalhado, finalmente ao meu alcance. Pensei no som da trituradora, no olhar do meu pai, nos 18 anos em que me disseram que eu não valia nada. E pensei nas pessoas que, mesmo assim, acreditaram em mim, a senhora Patterson, Eleanor, minha mãe finalmente e o vovô sempre. Eu tinha 18 anos. Era estudante de Harvard. Era beneficiário de um fundo fiduciário de 8 milhões de dólares. Mas, acima de tudo, eu estava livre. Pela primeira vez na vida, meu futuro me pertencia. Essa é a minha história, a menina a quem disseram que ela não merecia estudar, o pai que tentou destruir o futuro dela, o avô que o devolveu. Não vou fingir que está tudo perfeito agora.
Meu relacionamento com meu pai é complicado, talvez sempre seja. Meus irmãos estão tentando, aos poucos, ser pessoas melhores. Minha mãe está se reencontrando depois de 28 anos perdida. Mas aprendi algumas coisas ao longo do caminho, coisas que quero compartilhar com vocês, sejam quem forem, independentemente de onde estiverem assistindo. Primeiro, seu valor não depende da aprovação de outra pessoa. Passei 18 anos tentando conquistar o respeito do meu pai. O que eu deveria ter feito era me respeitar. Segundo, às vezes, as pessoas que deveriam te proteger não o farão. Isso não é culpa sua e não significa que você esteja sozinho. Significa apenas que você precisa procurar com mais afinco por aliados. Terceiro, estabelecer limites não é traição. Eu amo meu pai, mas amar alguém não significa aceitar o abuso. Afastar-se ou criar distância é, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer, por eles e por você mesmo. Não sei o que o futuro me reserva. Tenho 19 anos, estou terminando meu primeiro ano em Harvard, estudando economia e me perguntando o que vem a seguir. O fundo fiduciário está me esperando quando eu me formar, 8 milhões de dólares que meu avô acreditava que eu merecia. Mas o dinheiro não é o que importa. O que importa é que estou aqui. Sobrevivi. Me tornei alguém de quem meu eu de 18 anos se orgulharia. E se você estiver numa situação como a minha, se alguém estiver tentando controlar o seu futuro, diminuir os seus sonhos, fazer você se sentir insignificante, quero que saiba que é possível sair dessa situação. É possível construir algo melhor. Você só precisa acreditar que você vale a pena. Porque você vale. Se você leu até aqui, obrigada por ouvir minha história. Deixe um comentário e conte a sua, eu leio todos eles. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, inscreva-se e confira o vídeo na descrição. Até a próxima, essa é a minha história. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Significa muito mais do que você imagina. Gostaria de saber a sua opinião. Você já precisou impor limites a alguém que deveria te amar incondicionalmente? Como você encontrou forças para isso? Deixe sua história nos comentários. E se este vídeo te ajudou a se sentir menos sozinho, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Há mais histórias na descrição, histórias sobre encontrar sua voz, reivindicar seu valor e construir uma vida em seus próprios termos. Te vejo na próxima.